Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nosso coração. Nós estamos iniciando mais um estudo, na sequência do que nós estamos estudando juntos, nas últimas semanas, dando continuidade às reflexões sobre os recursos íntimos necessários ante a adversidade. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a coragem. Aí estão, como a gente sempre traz, as referências bibliográficas, para aqueles que desejam aprofundar no estudo. São passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Em especial, no livro Tesouros Libertadores, ditado por Joana de Ângeles Adivaldo Franco, no capítulo 17, Coragem. É um livro, um capítulo belíssimo, que daria, sem dúvida, um seminário aí sobre o tema e que nós tivemos que aproveitar as passagens que trouxessem para nós as melhores reflexões aí sobre a coragem, mas é um capítulo que, sem dúvida, vale a pena ser lido por completo e que eu deixo aí como recomendação de estudo para todos vocês. É um livro relativamente novo, ele é de 2017, então fica como uma recomendação aí de leitura do capítulo inteiro para vocês, do qual nós extraímos algumas passagens para as nossas reflexões aqui sobre esse tema. Lembrando que nós estamos na sequência do estudo aí sobre os recursos íntimos necessários, sempre com esse olhar da mobilização desses recursos frente à adversidade, em especial pelos momentos que nós estamos passando. E nós falamos na semana retrasada da fé, na semana passada nós falamos da humildade, e hoje, na sequência, nós vamos falar da coragem. E eu extraí lá do capítulo Coragem, do livro Tesouros Libertadores, essa primeira frase para a nossa reflexão muito importante na abertura aqui do nosso estudo, que nos foi trazido por Joana de Ângeles e que já nos dá uma ideia do desenvolvimento aqui desse tema na oportunidade de hoje. A coragem do indivíduo é sempre avaliada pelas suas resistências morais. Olha que tema, olha que termo interessante, Resistências morais é o termo que Joana de Ângeles nos traz. E o que é a resistência, por definição? É a capacidade de oposição entre duas forças. No caso, uma força externa que tenta nos desestabilizar e encontra uma força interna nossa, que se opõe a esse movimento de desestabilização, e provocando aí o esforço de equilíbrio. Como que é muito propício realmente para essa análise que nós temos feito, da mobilização dos recursos íntimos nesse conjunto de forças capaz de se opor a uma força externa que tenta nos desestabilizar, e que nós sabemos que hoje é o que nós mais enfrentamos. E Joana de Ângeles nos traz que a coragem ela está na medida, ela é avaliada na medida desse conjunto de forças, caracterizado por Joana de Ângeles como resistências morais. Então, olha que importante, a oportunidade que nós estamos nesses momentos conturbados, momentos de enfrentamento, de adversidade, de, através desse esforço que nós empregamos, mostrar e vamos ver no desenvolvimento do capítulo, como que nós conseguimos ainda mais fortalecer esse recurso, e assim darmos passos firmes na nossa caminhada evolutiva. Então, coragem do indivíduo
sempre avaliada pelas suas resistências morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos essa passagem que eu vou ler agora. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. E interessante, refletindo sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre mais uma bem-aventurança, que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence. E, nesse sentido, a reflexão de que não é o sofrimento por si, já que, como foi bem colocado aí, aqui sofrimento é de ordem geral, quer os que ocupem palácios, tronos, quer os que estejam nas ruas dormindo sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, ou seja, poucos têm aproveitamento desses momentos de sofrimento. E olhem o que trouxe em relação a essa questão do sofrimento, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sobre o sofrimento. Eu vou ler para vocês. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Olhem que frase profunda, e vai ao encontro do que o Evangelho nos traz, como reflexão sobre essa passagem das bem-aventuranças. Então, sendo o sofrimento partilha de todos, deve ser encarado como necessidade de ordem geral, ou seja, de todos nós. E aí é que está a beleza da lição do mestre, ao qual nós chamamos todos à reflexão. São felizes, bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, e a esses o reino dos céus pertence, por terem a oportunidade de exercitar esses recursos, desenvolvendo ainda mais no sofrimento. É por isso que a recompensa, ou seja, o aproveitamento, ele é proporcional ao tamanho do fardo, e a forma como nós reagimos, ou seja, a resignação e a coragem. Interessante que veja que esses dois termos estão, em boa parte das citações do Evangelho, eles estão sempre próximos, resignação e coragem. Então, nós lembramos também que Deus não coloca sobre os nossos ombros fardos maiores do que nós conseguimos carregar. Isso está na razão direta de um atributo da divindade que nós vimos no estudo da semana passada sobre a humildade. Deus é soberanamente justo e bom, ou seja, sobre os nossos ombros, fardos que nós conseguimos carregar. E a recompensa, ou seja, o aproveitamento nesses momentos de aflição, sempre proporcionais à resignação e à coragem, ou seja, a forma como eu reajo, a forma como eu mobilizo essas forças internas de resistência à força que tenta me desestabilizar. E olha a passagem de Joana de Ângeles, que interessante, que está destacada em azul aí, que nós vamos ler agora. Sempre que o esforço, nosso esforço, coroa-se de êxito em pequenos embates, imagine nos grandes, em pequenos embates, mais se amplia o quadro de resistências morais. Ou seja, mais eu fortaleço esse conjunto de forças internas, o que favorece o espírito com decisão para avançar resolutamente pelo caminho elegido na busca de sublimação. Ou seja, mais eu me sinto fortalecido e decidido em ir em busca nesse caminho de sublimação.
Então, é o que a gente chama de o jogo de ganha-ganha, né? O ciclo virtuoso, né? Então, eu me posto com coragem no enfrentamento, né? Esse esforço, ele me fortalece ainda mais, amplia o meu quadro de resistências e me dá ainda mais firmeza para que eu possa avançar na jornada evolutiva. E por isso que são bem-aventurados os aflitos, né? Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, esse trecho que nós vamos ler agora. No que nos aflige, só vemos em geral o presente, e não as ulteriores, ou seja, as posteriores, né, consequências favoráveis que possa ter a nossa aflição. Muitas vezes, o bem é consequência de um mal passageiro, como a cura de uma enfermidade é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus. Ou seja, né, submissão à vontade divina, agir com humildade, né, como nós vimos na semana passada, suportar com coragem as tribulações da vida, se queremos que elas não sejam levadas em conta e que se nos possam aplicar estas palavras do Cristo. Bem-aventurados os que sofrem, né? Então, olha que parte interessante, né, lá do Evangelho, que está na coletânea de preces, né, no capítulo 28, para a nossa reflexão sobre a coragem, né? Nós, no olho do furacão, como nós costumamos dizer, né, é difícil, a gente olha só para o chão, né? É difícil olhar para frente, enxergar aquilo que possa ser favorável como consequência desse momento de aflição que nós estamos passando, né? Mas aí o Evangelho nos lembra de uma coisa importantíssima, né? Todo mal é passageiro, né? Definitivo é só o bem, né? Todo mal é passageiro. E compara com a própria doença, né? Lá na frente, como consequência da cura de uma enfermidade, vem em função do resultado dos meios, muitas vezes dolorosos, que se empregam para combater a enfermidade, né? Olha que analogia bacana e interessante para o nosso momento, né? Mas em todos os casos devemos agir com submissão à vontade de Deus, com humildade, suportando com coragem as tribulações, para que esse momento não seja um momento em vão, né? Sofrimento com revolta é sofrimento em vão. Sofrimento com coragem, nós nos fortalecemos, como a gente viu lá, né? Ainda nos pequenos embates, o que dirá nos grandes, nós nos fortalecemos a cada embate, e isso se traduz, né, na lição que o nosso Mestre Jesus quis nos dizer, pois nesses momentos nós estamos nos engrandecendo, né? E aí, lá do Tesouros Libertadores, eu trouxe essa frase, olha que interessante. A coragem impõe-se, não é sugere-se, não, é impõe-se como equipamento de emergência, ou seja, equipamento crucial, né? Exemplo de equipamento de emergência é um respirador, por exemplo, no hospital, né? Ou seja, equipamento crucial no combate, né? A enfermidade, ao agravamento da enfermidade. A coragem impõe-se como equipamento de emergência para a autorrealização, para a conquista da plenitude. Ou seja, sem a coragem, né, nós não vamos conseguir chegar lá. Daí a importância desses momentos de sofrimento para o nosso fortalecimento. Tá, aí eu também extraí do capítulo, né, Coragem, lá do Tesouros Libertadores, que Joana de Ângeles nos trouxe por Divaldo Franco. O temor de um momento desaparece quando se faz imperiosa a decisão de enfrentar o inevitável, com demonstração de que há reservas de recursos morais e espirituais que são desconhecidas, mesmo para nós, né? Exatamente por falta da oportunidade para manifestar-se. Bem-aventurados que sofrem, né? Nos grandes combates surgem os heróis, que não poucas vezes são pessoas anônimas e simples,
que jamais acreditavam poder superar os medos íntimos e agir de maneira correta. Olha que reflexão profunda, né? E quantas vezes isso não aconteceu ou nós não percebemos ante aos que nos cercam, né? O receio, né, de uma situação que, ou mesmo conosco, né, falando de nós ainda, né, eu não sei se eu vou dar conta se isso acontecer comigo, né? Eu não sei se eu vou dar conta se aquilo acontecer comigo, mas no momento em que vem a provação, né, quando a decisão de enfrentar o inevitável é imperiosa, ou seja, eu não tenho outra opção, né, aí eu vou descobrir nesses momentos, né, essas reservas de recursos morais e espirituais que até eu desconhecia, né? E é o que nós vamos muitas vezes perceber, como eu falei, é mais fácil perceber no outro, né, do que falar de nós, né? Então eu vou dar exemplo de outros. Quantos companheiros nossos da casa, né, eu pude testemunhar, observando o comportamento em momentos, né, duros, de grande provação, por exemplo, né, no momento da perda de um ente querido, né, que é um momento de enfrentar o inevitável, pois faz parte, né, da sequência da vida, não é isso? Né, para quem se vai e para quem fica. E muitas vezes nós observamos os companheiros, né, reagindo, as companheiras reagindo com postura firme, corajosa, né, com firmeza no enfrentamento, né, com altivez. Então, é exatamente disso que Joana de Ângeles nos fala, né? O medo que nós temos muitas vezes, ele desaparece no momento do enfrentamento, quando a gente acessa esses recursos que até nós desconhecemos, né? E vemos, como eu falei, exemplos dentro da nossa casa e próximos a nós, que poderia, né, são vários em que a gente percebe isso. Por isso eu quis trazer essa reflexão para vocês, né? Então, são nos grandes combates que surgem os heróis, né? Trazendo aí para uma analogia do futebol, né? São nos grandes jogos que a gente vê o craque, não é isso? Então, são nos grandes enfrentamentos que a gente vê muitas vezes, né? Como diz João de Ângeles nos traz, pessoas anônimas e simples se tornando grandes heróis. E eu recebi essa imagem, né, e quis dividir aqui com vocês. Muitos de vocês devem ter visto e recebido também. Mas vai muito dentro do que nós estamos falando, né? O que nós imaginaríamos trazendo para o nosso momento também, né? Quando que nós imaginaríamos ver, né, uma imagem como essa, né? A fila de super-heróis fazendo reverência aos heróis do momento, né, que são os profissionais de saúde, né, a quem aqui nós deixamos o nosso agradecimento, a quem alcançar, né, aos profissionais de saúde, que esse estudo, essa mensagem alcançar. Fica aqui o registro do nosso agradecimento pela coragem com que esses heróis têm muitas vezes deixado as famílias em casa, né, para fazer dos hospitais, dos frontes de combate, né, onde estão socorrendo, né, aos que estão em situação mais delicada, né, e se expondo, enfim, né, com essa atitude da alma, né, que a gente, é por isso que nós vemos uma imagem como essa para os nossos heróis de hoje, que são os profissionais de saúde, todos aqueles que trabalham nesses ambientes, nessas áreas onde estão sendo socorridos os nossos irmãos, né? Aí Joana de Ângeles nos traz também, lá do Tesouro Libertadores. Cresce, portanto, na direção do trabalho, do esforço pessoal, para tornar-te melhor. Mantenha a alegria de poderes produzir, né?
Olha que importante, gente. Mantenha a alegria de poderes produzir, mesmo em casa, né, com várias restrições, nós não deixamos de ter condições de produzir o bem, produzir em favor do outro, né? Mantenha a alegria de poderes produzir, não te permitas a tibieza, ou seja, a fraqueza cômoda de aceitação do insucesso, sem a tentativa da luta em favor do êxito. Olha que conselho importante que Joana de Ângeles traz para nós, né? A vida exige mais daqueles que a amam, que se permitem autorrealização, que laboram em favor do mundo melhor e mais ditoso, né? Interessante, porque quando eu estava estudando essa passagem, eu lembrei de um chefe que dizia o seguinte para a gente, né, para os seus comandados, né? Quem desloca, recebe. Quem pede, tem a preferência, né? Então, o que se quer dizer com isso, né? Quanto mais nós nos apresentamos para o jogo, né, mais nós recebemos, né, de necessidade, né, de trabalho, né, para poder fazer em favor do outro, né, e mais nós nos habilitamos a responsabilidades maiores. E quanto mais, nós vimos lá atrás, né, quanto mais eu me habilito a responsabilidades maiores e emprego o melhor de mim, né, num esforço, na execução desses atos, e sou bem-sucedido, mais eu me fortaleço, mais eu desenvolvo esse conjunto de resistências morais que Joana de Ângeles traz para nós, né? E mais eu me firmo na caminhada da sublimação, ou seja, eu me habilito a coisas maiores, né? É por isso que quem desloca recebe e quem pede tem a preferência, né? Ou seja, aquele que se movimenta e que pede bola, né, vai receber e vai ser cada vez mais o grande responsável pela armação do time, não é isso? Aí eu trouxe essa imagem, né, e essa reflexão também de Joana de Ângeles, como nós sempre fazemos aqui, né, trazendo para o nosso modelo, né, para o recurso grandioso, para a lição grandiosa que o nosso Mestre Jesus nos deixou, né? E dentro desse tema, olha como que nesse parágrafo Joana de Ângeles resume de forma perfeita, né? Perfeita, a passagem e a postura, né, do Mestre Jesus ante a sua passagem aqui entre nós. Vamos ler juntos? Quem visse aquele homem de aparência frágil, tombado sob o peso da cruz, não poderia conceber que se tratava do construtor do planeta terrestre, construtor do planeta, que suportaria a crucificação com altivez, sob dores atrozes e destrutivas, alcançando o clímax, ou seja, o ápice, o ponto maior do seu ministério, com o brado de perdão aos que se lhe fizeram inimigos. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então é muito bonito, né? E por isso eu quis trazer esse parágrafo que está lá no capítulo, né? No mesmo livro, né? No Tesouros Libertadores, que Joana de Ângeles resume aí bem, né? O exemplo maior para nós, né? Dele, do nosso guia real, que é Jesus, o Cristo, né, que era, né, como construtor do planeta, suportou tudo o que passou, né, e ainda, né, sob dores atrozes e destrutivas, pediu perdão àqueles que eram seus algozes, né. Para finalizar, esse é o último slide, né, e aí eu trouxe também esse parágrafo do capítulo Coragem, que Joana de Ângeles aí trazendo para a nossa dimensão, não é isso? Vamos ler juntos? Treina a coragem em qualquer situação. Cresce sob o peso da tua cruz de rosas.
e perfuma a estrada que percorres, até alcançares a culminância na vitória sobre a própria fraqueza. Então, uma reflexão profunda, né, que Joana de Ângeles nos traz. Eu deixo para vocês a reflexão, né, a tua cruz de rosas, ou seja, a nossa cruz de rosas, né? E fica aí a imagem que certamente cada um de nós temos as nossas para carregar, né? Lembrando sempre do embate maior que nós temos, né? Nesse desafio da sublimação que nós estamos enfrentando, né? Que é a vitória sobre a nossa própria fraqueza. Muito obrigado, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.